Som. 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 Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Fernando Costa, sou o responsável comercial da Tecon Electronics, uma unidade de negócio da Bresimar Automação, com 10 anos de existência. Hoje estou aqui para vos apresentar e falar um bocadinho sobre a Tecon IoT Platform, um software, uma solução de data logging online desenvolvido 100% pela Tecon Electronics, uma solução 100% portuguesa, uma vez que a marca Tecon é uma marca própria da Bresimar Automação, e convidava-vos também para consultarem e verem ou reverem a apresentação que foi feita no passado dia 1 de dezembro, quarta-feira, também sobre a Tecon Electronics, sobre todo o portfólio de produtos, de soluções e aquilo que a Tecon Electronics pode oferecer para a indústria, o mercado da automação industrial, quer a nível nacional, quer a nível internacional, pois a Tecon é uma marca internacional, 100% portuguesa, mas com foco na exportação, na internacionalização. Portanto, voltando ao tema desta apresentação, a Tecon IoT Platform e de que forma se contextualiza no portfólio da Tecon Electronics. Portanto, a Tecon Electronics, tal como falei na apresentação da passada quarta-feira, fabrica sensores de temperatura e de nível, desenvolve e fabrica também equipamentos eletrónicos com um foco especial na comunicação wireless, na comunicação sem fios, e por fim também no desenvolvimento de software. Portanto, é uma marca que consegue fornecer uma solução completa de monitorização, desde o sensor ao software. E é neste contexto de desenvolvimento, de inovação, que a plataforma Tecon IoT se enquadra no nosso portfólio. Portanto, é o centro, é o componente central, é a pedra angular da nossa oferta de produtos. Portanto, todos os sensores, todos os transmissores, sejam cabelados, sejam wireless, convergem para um ponto central que é a Tecon IoT Platform, um software de monitorização. Portanto, ela apresenta-se assim como uma solução chave na mão de monitorização no contexto e na tendência atual de digitalização daquilo que é o chão de fábrica, também com uma estratégia de desenvolvimento centrada, como já referi, nesta plataforma. Os dados que convergem para esta plataforma e para este software podem provir tanto de equipamentos e de soluções que a Tecon desenvolve, portanto a nossa marca própria, como também de equipamentos terceiros, de marcas de outros fabricantes e também de softwares de outros fabricantes. Portanto, podemos ir buscar dados que sejam relevantes ao nosso processo, ao nosso negócio e integrá-los na nossa plataforma IoT. A proposta de valor, que é aquilo que realmente interessa no final do dia. Quais são as vantagens que uma plataforma como esta oferecem para o nosso negócio, para o nosso dia-a-dia e de que forma podemos melhorar o nosso negócio. Portanto, o ponto principal e ponto número 1 é valorizar o registro e a visualização de dados e, posteriormente, a sua análise. Com uma vantagem ou vantagens grandes, que são a consulta desses dados e dessa informação a partir de qualquer lugar e de qualquer dispositivo. Sendo uma plataforma online, podemos acedê-la a qualquer momento e em qualquer lugar. Depois, é resolver uma necessidade que muitos clientes têm e que muitos processos, muitos negócios têm, que é de acesso a KPIs. Portanto, dados que são relevantes para o processo e para o seu negócio. E esta é uma solução prática que resolve essa dificuldade. A seguir, e como já referi anteriormente, é uma solução que permite a monitorização rápida e simples. Falando num contexto industrial, estamos a falar de um data logger online. Algo que é uma nomenclatura mais familiar naquilo que é a indústria e o chão de fábrica. Portanto, é um data logger que funciona online
e que não se limita a ser um data logger para registro de dados simplesmente, mas também para mais ações e mais funcionalidades que eu vou falar mais à frente. De uma forma muito simples, podemos falar também de um HMI online, ou seja, temos uma interface com o utilizador de forma muito prática, muito rápida e sempre disponível online. Algo que eu também vou explicar como é que chegamos até essa facilidade e essa praticidade. E por fim, mas não menos importante, compreender as necessidades dos nossos clientes e parceiros, trazendo para a TechOn os seus problemas, tentando dar resposta a esses problemas e, naturalmente, depois devolver com soluções e com novos insights para os nossos clientes e para os seus negócios. Numa visão geral sobre as key features do que é esta solução tecnológica, portanto, como já falei, é uma solução online, portanto pode ser cloud-based ou também instalada on-premises, ou seja, nas instalações dos clientes. Permite o registro de dados em tempo real, assim como a sua visualização em diversos formatos. Permite também a gestão de dashboards, ou seja, de painéis de informação e também de data sources, ou seja, as fontes de dados, aquilo que geram dados e que permite alimentar esta plataforma. Pode ser um sensor, pode ser um PLC. E mais à frente vou falar um bocadinho mais como é que podemos fazer isto. E por fim, a gestão também de utilizadores permissões, na sua vertente mais abrangente em termos de organização das diferentes hierarquias e permissões de acesso dentro de uma organização. Temos ainda a configuração de alarmes. Tal como disse anteriormente, este é um data logger que permite fazer mais ações e entre elas é a configuração e criação de alarmes, que, por sua vez, podem gerar notificações. Notificações essas podem ser personalizadas com mensagens específicas e enviadas por e-mail ou por SMS. Algo muito importante, muito interessante para que possamos ter uma alarmística simples e básica relacionada com um processo e que necessite de monitorização. Depois, a análise de dados. Algo que nós podemos fazer de forma muito rápida, diretamente na plataforma, ou então, alternativamente, exportar esses mesmos dados e tratá-los ou processá-los num outro software, numa outra plataforma. Temos ainda uma funcionalidade muito interessante para determinados negócios e para determinados processos, que é a configuração, a geração e o envio de relatórios periódicos, tendo assim uma forma automatizada de reporting, seja para o responsável do processo ou para quadros superiores que necessitem de ter acesso a um relatório mais simplificado e à informação resumida do seu processo. E algo que eu também já falei anteriormente e que volto a reforçar, que é a integração de equipamentos e de softwares de outras marcas, portanto de terceiros. Não é uma solução de software fechada no nosso ecossistema, é aberto a toda o portfólio, a toda a oferta de automação no mercado. Entrando agora e salientando algumas das funcionalidades mais importantes desta plataforma, eu vou falar um bocadinho sobre o registro e o armazenamento e as suas vantagens e nas quais assenta também o nosso modelo de negócio. Portanto, começando pela opção de instalação local, on-premises, para alguns clientes que têm um perfil mais conservador e que optem por ter a sua informação, os seus dados nas suas instalações e fazer a gestão à sua maneira, disponibilizamos uma forma de instalação deste software numa máquina local, em cuja gestão, backup de dados e a manutenção é feita localmente pela equipa de IT ou de manutenção do cliente. Neste modelo de negócio, a licença é vitalícia, portanto, o cliente compra a licença e tem acesso a todas as funcionalidades ao momento para sempre, sem limite de sensores, de variáveis ou de tags. Depois temos a opção que, a nosso ver, é mais vantajosa e é mais prática para uma grande parte de processos industriais, que é a opção online, na cloud. Portanto, a opção cloud-based permite que tenhamos um sistema de monitorização, de data logging, disponível quase imediatamente, sem ter que gerir todos os recursos associados a um software deste género. Portanto, para isso recorremos a servidores da Microsoft Azure,
uma marca e uma organização bastante conhecida no mercado e que dá garantias de fiabilidade, tanto no armazenamento dos dados como no backup. E também a nível de segurança, algo muito importante, cada vez mais importante, que é a segurança das comunicações e a segurança dos dados. Depois, claro, com a versão online, temos acesso a todas as atualizações, novos desenvolvimentos, novas features e funcionalidades que vão sendo desenvolvidas pela nossa equipa e que são disponibilizadas de forma que está incluído na subscrição anual da plataforma. E com isto já estou também a revelar qual é o modelo de negócio. Portanto, a plataforma online permite que tenhamos acesso a este software na base de uma subscrição anual, que varia de acordo com a quantidade de sensores, com a quantidade de informação que nós enviamos para a cloud. Como já referi, esta é uma opção muito mais prática, mais leve e sem qualquer tipo de manutenção para o cliente final. Os dados são disponibilizados, o serviço está disponível 24 horas por dia, durante todo o ano, sem qualquer tipo de preocupação por parte do cliente final. Depois, temos a parte que é muito importante, que é a interface com o utilizador final. Portanto, aquilo que nós vemos e que interagimos. E, para isso, nós desenvolvemos uma interface que é flexível e bastante intuitiva. Não é preciso ter formação a nível informático, de IT, de software. Portanto, qualquer utilizador final consegue utilizar esta plataforma, configurá-la e perceber de que forma é que consegue tirar mais valor deste software. Para isso, temos toda a criação e gestão de data sources acessível na plataforma. Portanto, os data sources são as fontes de dados, podem ser, como já referi, um sensor ou então um PLC, que tem centenas ou milhares de variáveis que são enviadas para esta plataforma. Temos ainda a criação de dashboards, ou seja, de painéis. Esses painéis são, de facto, aqui, o ponto de contacto com o utilizador e com os dados. E nesses painéis podemos criar e configurar vários widgets. Os widgets são cartões que permitem visualizar a informação de diversos formatos. Por exemplo, a nível de gráficos, manómetros, o último valor, tabelas e também, por exemplo, consultar os alarmes que estão ativos ao momento. No slide seguinte eu vou demonstrar, em pouco menos de 2 minutos, como é que nós podemos criar um dashboard, ou seja, um painel com alguns widgets básicos de dados a partir de um sensor que está instalado nas nossas instalações. Por outras palavras, nós temos um sensor de temperatura e umidade instalado na Bresimar que está a enviar dados para a nossa plataforma. E eu, em menos de 2 minutos, vou mostrar como é que nós podemos criar widgets e visualizar essa informação de diversas formas. Portanto, tudo começa com a criação de um painel, ou um dashboard, em que nós damos um nome a esse painel. Aqui, a título de exemplo, temos o nome da EMAF, da feira. Portanto, assim vamos criar os widgets, portanto, os cartões de visualização de informação. Podemos começar pela criação de um widget do tipo gráfico, em que conseguimos ver um histórico das variáveis. E aqui vamos adicionar as duas principais variáveis que este sensor está a medir, que é a temperatura e a umidade. Portanto, adicionando as duas variáveis, depois podemos configurar uma série de parâmetros, nomeadamente a escala, se queremos uma escala manual ou uma escala automática. Qual é o nome que queremos dar a essa variável? E depois selecionamos também o intervalo de tempo que nós queremos visualizar. Ou seja, podemos querer ver um dia, uma semana, um mês, o que seja. Neste momento estamos a ver uma semana de dados reais de temperatura e umidade da cidade de Aveiro. Depois podemos criar também o cartão mais simples, que é o valor instantâneo, ou seja, o último valor que foi enviado para a plataforma. Neste caso temos o valor de umidade. E se quisermos ter uma visualização mais intuitiva, que é bastante comum até no chão de fábrica, que é do tipo manómetro, em que temos diferentes cores numa escala de valores e que de forma muito rápida conseguimos ver se a nossa variável, se aquele dado está dentro de uma determinada gama ou fora. Portanto, temos aqui o widget tipo manómetro. Depois podemos também adicionar uma tabela de dados, onde são mostrados os últimos dados, associada a uma variável. Novamente podemos utilizar a umidade
Podemos utilizar até, escolher um tipo de agregação da informação. Neste caso vamos utilizar a média e o intervalo será de 1 hora. Portanto, estamos a ver uma tabela com os valores médios a cada hora da umidade de um sensor na Brasimar. E, portanto, todo este painel, todo este dashboard foi criado em tempo real, neste momento. Portanto, todos os widgets são também interativos. Temos a ver aqui a interação com o widget tipográfico, em que fazemos zooming. E, portanto, isto é um painel real. Nós podemos aceder neste momento à plataforma, a este endereço, e ver que este painel está lá criado com estas variáveis e, ao momento atual, com os valores mais recentes de temperatura e umidade. Tudo configurável online. Antes de avançar para os alarmes e as notificações, gostaria de lançar uma pergunta em jeito de desafio, de provocação, que é: quanto tempo demoraria a criarmos esta mesma interface num sistema clássico de automação ou de HMI, como seja uma consola ou um PLC? Certamente que iríamos demorar mais de 2 minutos e iríamos necessitar de equipamentos adicionais, de programação, de mão de obra especializada, eventualmente. Avançando então sobre a funcionalidade de alarmes e notificações. Algumas das vantagens são óbvias, naturalmente, que é não necessitamos de consultar os dados para perceber se está tudo a correr bem ou algo que saiu fora dos parâmetros que seriam expectáveis. Portanto, para isso desenvolvemos uma interface que é uma configuração intuitiva e bastante rápida de alarmes. Alarmes esses que podem gerar notificações. Tal como disse anteriormente, podemos enviar notificações por e-mail ou por SMS. O envio de notificações por SMS não requer hardware adicional, ou seja, a própria plataforma baseada na web envia os SMS, portanto não é preciso um módulo GSM com um cartão, com uma subscrição. Podemos configurar vários destinatários em simultâneo, enviar os e-mails e os SMS para várias pessoas, vários números ou várias entidades. E ainda configurar a mensagem que vai nesse alarme e o horário com que esse alarme ou essa notificação é gerada. E claro, naturalmente, associado a um data logger, seja de dados, também temos o registro dos eventos, ou seja, todos os alarmes que foram gerados ficam armazenados para consulta posterior e também para exportação e envio de todos os alarmes que foram disputados. Ainda relativamente à análise de dados, e isto é algo muito importante hoje em dia, nós disponibilizamos uma interface de análise rápida de dados, ou seja, não é necessário fazer uma exportação, tal como acontece no data logger convencional, uma exportação dos dados para Excel ou CSV e depois utilizar um outro programa para fazer essa análise. Podemos fazer uma análise rápida e correlacionar variáveis diretamente nesta plataforma. E isto permite, por exemplo, detectar alguns padrões, alguns desvios de comportamento nas variáveis que queremos monitorizar, correlacionar variáveis, por exemplo, e fazer uma análise adaptada à aplicação em questão. Naturalmente, tal como tudo o resto que eu já referi, também podemos fazer a exportação dessa análise. Portanto, fazemos a análise online na plataforma diretamente e a seguir podemos exportar essa análise e partilhar com os colegas ou guardar para mais tarde. Aqui temos um exemplo muito simples, muito prático e real, de dados reais, sobre a temperatura que foi medida em Aveiro, junto às nossas instalações, durante o ano 2020. Portanto, podemos ver no gráfico da esquerda a temperatura ambiente exterior durante um ano e ver a variação da temperatura ao longo dos meses do ano. Portanto, vemos que os meses de janeiro e de dezembro são os mais frios, de facto, o pico do inverno, e vemos que nos meses de verão temos as temperaturas mais altas, atingindo um pico ali a meados do mês de julho. E, portanto, consultando o mês de julho, que é o gráfico a seguir, podemos ver a variação durante esse mês e rapidamente concluir que foi no dia 17 de julho que tivemos a temperatura média mais alta no ano 2020 em Aveiro, próximo da Brasimar. Relativamente às integrações, portanto, este é um ponto também muito importante, porque permite abrir o ecossistema da Tecon IoT Platform para toda a panóplia de sensores e de produtos, e de equipamentos e de fabricantes do meio industrial.
As marcas que nós vemos aqui do lado direito são marcas de automação, de renome, que a Bresimar representa, que comercializa e que já foram integradas na nossa plataforma. Portanto, já fizemos a integração utilizando protocolos web convencionais e que são cada vez mais comuns no meio industrial, nomeadamente o MQTT, e recorrendo a esses protocolos nós conseguimos fazer a compatibilidade e integração direta com a nossa plataforma. Claro que isto leva a uma grande vantagem, que é o deployment imediato de uma interface homem-máquina online. Ou seja, nós podemos ter uma HMI online de forma muito fácil, muito prática, muito rápida, recorrendo a uma plataforma IoT e integrando equipamentos e softwares de outras marcas, de outros fabricantes. Temos, por exemplo, aqui, neste momento, no stand da Bresimar, a integração de um AMR da Otto Motors, que está a circular aqui à volta do stand, e cujos dados e informação sobre essa AMR está a ser enviado para a nossa plataforma em tempo real. Portanto, eu convidava a quem nos está a assistir nas redes sociais, a quem nos está a ver aqui no stand, a visitar uma plataforma demo com dados reais, precisamente os dados que eu acabei de falar na maioria desta apresentação, e que podem aceder a este website, introduzir as credenciais de demonstração e aceder e ver em tempo real o que está a acontecer ao nível da temperatura e da umidade em Aveiro, junto aos edifícios da Bresimar. Agradeço a vossa disponibilidade, o vosso tempo e convido-vos, por fim, a visitar o stand da Bresimar, a saber mais sobre as soluções da Tecon Electronics, como podemos ajudá-lo no vosso processo de digitalização. Estamos cá para vos receber. Até amanhã, será o último dia. E se tiverem dúvidas, contactem-nos pelos meios habituais. Muito obrigado.